Aproveitemos a ocasião para estabelecer uma relação que me parece que nunca foi elaborada, pelo menos com este devagar. A forma como nós usamos umas escadas, não de forma atabalhoada, não de forma a parecermos uma punch do humor negro para praticar o aborto ou para provocar o aborto, aquela forma típica de descer umas escadas que me parece que é impraticável se vocês forem uma vaca. Alegadamente, a vaca não sabe descer escadas, a menos que provocada. Empurrar a vaca e lá vai ela toda contente. Contente, como vocês sabem, alegando pós-modernismo, é subjetivo. Subjetividade oportunista, quando nós não queremos adentrar nas coisas, dizemos é tudo subjetivo. Que é um tique muito burguês e muito corrente nos dias que correm. Quando é qualquer coisa que não nos convém, dizemos que a resposta do outro é subjetiva. Quando está a meu favor, objetividade máxima. Quando está a meu desfavor e eu não consigo apresentar nenhum argumento, digo que é subjetivo. E assim se terminam 99% das conversas atuais, esquecendo este à parte a miúde venenoso. O que importa é estabelecer a relação entre idade e forma como nós descemos as escadas. Eu estava a visionar um documentário, que eu sou uma pessoa instruída e se me aparece uma coisa a preto e branco, tem toda a minha atenção, que eu penso logo que é um documentário sobre guerra e penso, vamos falar sobre as vítimas de forma espampanante. E não. Era apenas um gajo a descer as escadas, um cineasta, o Godard, é assim que se diz. Mas isso apenas... Estou a fazer uma cama de factos para vocês pintarem mentalmente, se conhecerem a figura, tem um quadro mais detalhado. A forma como ele desceu umas certas escadas transportou-me para vários cenários. Fui catapultado para vários episódios, alguns da minha vida, outros fantasiados e outros mesclados, uma espécie de Frankenstein factual fantasioso. Há uma cena, e não é de um filme, há uma idade, normalmente a adolescência, por vezes pode ser um bocadinho mais cedo, outras vezes um bocadinho mais tarde. A duração varia de pessoa para pessoa. Volta e meia há um ressurgimento mais lá à frente, na meia-idade. Um sentimento decadente, a consciência, o facto de já termos tido um período de permeio em que ganhamos uma certa consciência da nossa mortalidade e parece-me que até é uma certa redundância. A consciência tem que ver sempre com a mortalidade. Se a ideia de imortalidade, quando estamos agarrados a ela, não nos devolve aquela consciência mais funda. Parece-me que há uma ligação muito cerrada entre consciência e mortalidade. Arriscaria, se estivesse numa noite de copos, é uma expressão redundante, consciência da mortalidade. Não obstante este prelúdio barroco, o que importa focar é este lado. O nosso sentimento de imortalidade, que pode começar na adolescência, pode começar ali na pré-adolescência ou na infância e depois dura até um momento charneira que ou tem que ver com o tempo, ou com a entrada do mercado de trabalho, ou um episódio traumático. Há pessoas que não têm porque conviveram desde muito cedo com a morte e isso fez com que se despedissem ou nem sequer tivessem a hipótese de saborear esse lado de eu sou imortal. E daí que muita gente morra. Não é muita gente, morrem alguns porque fazem coisas que de outra forma não fariam. Se tivessem uma consciência mais aguda da mortalidade, não morriam em despistes, pelo menos da forma que morreram. E isto tem coisas boas e tem coisas más, como em tudo. Esta fraseologia que eu acabei de expressar, também típica dos nossos tempos, é redundante. Todos os aspectos da condição humana, quase tudo, tem coisas boas e coisas más. Se tudo tem coisas boas e coisas más, isto está a mais. Estamos a chover no molhado. Estamos com uma pipeta a adicionar gotas de água ao oceano. Ficar de peito inchado. Olha a minha contribuição. Temos de ter calma. Eu fui praticante. Provavelmente houve melhores. Se calhar fiquei a meio da tabela, não sei se começou cedo, não teve que ver com esta ligação. Eu não sei se fui um dos mais exímios executantes desta ideia, eu sou imortal. Houve ali acessos. Eu nunca levei esta ideia até ao extremo. Como alguns dos meus colegas, alguns morreram, outros ficaram estropiados, outros viveram apenas. Como o rei Édipo. Vamos viver. Há um problema na estrada, matemos o gajo. Esta gaja é boa, fodemos a gaja e depois tiramos os olhos porque já vimos tudo. Sendo que o gajo que matámos é o nosso pai e a gaja que fodemos é a nossa mãe e está tudo bem. Mas uma coisa não podemos dizer de Édipo. Ele viveu. Se há gajo que viveu, foi Édipo.
esquecem deste lado, a forma como nós descemos as escadas. E isto começou na primária. Os precoces que desciam as escadas pelo corrimão, e eu só muito mais tarde, eu se calhar até foi na secundária, que eu sempre tive um sentimento de respeito pelo corrimão. Aquilo fascinava-me. Era um atalho. Só a posteriori é que podemos dar a caudal vocabular à volta daquele gesto, podemos encharcar de legendas aquele gesto, fazíamos e era só. É uma altura da pré-adolescência e adolescência, fazemos sem mais. Se bem que a adolescência atual tem o fardo da justificação, a noção de ridículo está muito pesada, está muito curvada. É como se fossem atlas com o mundo do ridículo às costas, e isso verga. Aos poucos a verticalidade vai sendo vergada. Vivíamos tempos mais fáceis, sem grandes justificações, sem o fardo da internet. Uns andavam calmamente pelas escadas, toc, 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 como se fôssemos cavalos amestrados. Uns iam pela via verde do corrimão, desciam a escada e menos nada. Às vezes acontecia um acidente, lá ia ele com os cornos ao chão, aquilo causava um alvoroço, a professora dizia, não façam isto. Aquilo até durava um dia ou dois e de repente voltava outra vez. Aquilo inspirava. Tínhamos uma ligação muito afastada com a nossa mortalidade. A mortalidade era uma palavra longínqua, nem sei se entrava nos nossos vocabulários. E se aparecesse vinda de fora, da boca de um estrangeiro, aquilo soava sempre outra coisa. Aquilo não é para nós. A mortalidade até uma determinada idade não é para nós. Não venhas com essa palavra, traz-me outra. Eu quero é viver. Eu acho que nas escadas está muito presente. O limite é o corrimão. Depois há um andar domesticado. Toque, toque. Um degrau de cada vez. Toque, toque. Olha para mim. Sou uma cadelinha amestrada. Aprendi a andar. 2 em 2, 3 em 3. Vamos ver quantos é que conseguimos saltar, não é? Depois é um salto de um patamar para o outro. É como se estivéssemos ainda a aprender os limites da locomoção. Isto dá para fazer de outra forma e só é possível com esta ideia de pôr a mortalidade para trás das costas. Tudo isto é irresponsável. A juventude, a adolescência, cheira à irresponsabilidade. E, à luz dos nossos dias, quem olha para isto que eu estou a dizer, uma crítica ou uma constatação, pode achar que eu estou a denegrir. É um elogio do caraças. Em contraste com aquilo que nós vivemos de uma certa idade para a frente, que é tudo mais conformado, é tudo mais resignado. A movimentação da maralha ou da multidão quando sai dos transportes públicos é uma coisa muito mais ordenada. É muito raro existir um animal tresmalhado, um animal bípede tresmalhado e que começa a ter padrões comportamentais e de locomoção distintos. E se isso acontece, é sempre visto com maus olhos. Ali vai um bandido. Não é um bandido figurado, normalmente é um bandido literal. Desconfiamos daquele que abandona a multidão, o conforto do marasmo, aquela movimentação que fica ali ao rés da parada militar. Essa segurança de estarmos sincronizados no mesmo tédio. Recuando à infância, isto não acontecia. Cada um estava a ensaiar a sua movimentação. E as escadas era qualquer coisa desafiante. Era, caraças, vamos por aí, vamos, isto é menos nada. Houve ali alturas, sobretudo ali na secundária, que alternava isso. Saltava de graus e depois ia para o corrimão. E aos olhos de hoje, eu diria, este gajo está louco, este gajo está drogado. Se estava drogado, era drogado pela minha própria juventude. Outra interpretação sobre esta interpretação. Só esta legenda, isto faz falta. O andar maquinal leva-nos até um certo ponto e do ponto de vista da sociedade atual é eficiente. A previsibilidade faz com que os acionistas invistam. Sei o próximo passo de toda esta gente, porque é uma parada militar, então vamos investir. Agora, quando toda a gente começa a esculpir um comportamento, um padrão de locomoção totalmente distinto, não podemos prever nada, que aquele de repente dá 3 pinotes, vai parar não sei onde. Para fechar esta ideia, estamos à procura da nossa singularidade e procuramos, a maioria das vezes, ou até a determinada idade, de forma inconsciente, agarramos-nos a essa ideia, a forma de vestir, a forma de falar, os grupos, e depois desembaraçamos-nos dela. Tem coisas boas, mais uma vez, e coisas más. Isto é redundante. Fechamos a mortalidade e agora a ligação com outra coisa que, mais uma vez, é quase redundante. Por força de nós andarmos velozes, escapa-nos esta ligação que é óbvia. A mortalidade tem que ver com o tempo. A juventude, a adolescência, a pré-adolescência, já ligamos com este cineasta, porque há qualquer coisa
Fala-se muito desta ligação do espírito jovem, do espírito da criança, mas depois falta detalhar. E ficamos com estas frases que ficam boas para serem pichadas no muro das obviedades, mas não vamos um bocadinho mais longe. É criança ou é jovem em que medida? É criança ou jovem na medida em que o tempo parece-lhe sempre curto. O mundo desdobra-se em possibilidades e eu só consigo sorver um bocadinho do mundo se eu apressar. Eu não posso ir de grau a degrau. Eu tenho de dar um salto não sei para onde. Eu vou-me partir todo. Caraca, esta escada não será um obstáculo. Esta escada será um trampolim. É fazer do obstáculo um trampolim. A juventude tem este lado. Mortalidade e tempo. A forma como este cineasta francês, Godard, atravessa as escadas e o movimento é uma forma, não sei se ilusoriamente, mas enquanto dura faz figura, como diz o povo, de nos desembaraçarmos da mortalidade, mas é um movimento humano, porque a velocidade a partir de um certo ponto desfigura e torna-nos máquinas e faz-nos perder os detalhes. O lado cinético é sedutor. A velocidade é sedutora. Os detalhes são engolidos por ela própria. É uma espécie de bicho-papão do mundo. E se acelerássemos até um certo ponto, até próximo da velocidade da luz, tudo ficava desfigurado e não víamos nada. Ok, estou a ir à velocidade máxima. Não vejo nada. Temos de saber onde nos movemos e a que velocidade nos movemos. Voltando às escadas, voltando à mortalidade, voltando ao tempo. Este frenesim que se vai perdendo. Não há muitos adultos. A movimentação, mesmo quando existem adultos, tem sempre um caráter doentio. Um adulto apressado não é um jovem apressado. É outra coisa. Resgatando uma ideia do Gonçalo M. Tavares numa crónica de há umas semanas, nesta sociedade de sem tempo. Mas este sem tempo do adulto é totalmente diferente do sem tempo do adolescente. Porque o sem tempo do adulto é alguém que já está maniatado num guião. A vida toda fodida, eu sei o ponto de partida, sei o ponto de chegada e caraças ando aqui neste colete de forças para tentar adicionar qualquer coisa imprevista. Este é o sem tempo do adulto. O sem tempo do adolescente é: este mundo tem infinitas possibilidades e eu quero ser tudo. E como o tempo é finito, vou ter de me desdobrar. Vou ter de inventar uma casa de espelhos dentro de mim próprio e cada um desses reflexos vai tomar uma vida. Caraca, e já vou estilhaçar-me por todos os lados. Aquilo que, por exemplo, Fernando Pessoa fez na Heteronímia, ou o Kierkegaard, que foi primeiro que ele. Para isto dar, temos de arranjar aqui uma forma de... Precisamos de nos tornar navegadores neste mundo. Um trajeto não chega. Precisamos que a explosão povoe vários sítios em simultâneo. E agora voltando, para fechar, alguém criativo não perde isto. A ligação da imortalidade, se bem que já não é uma ideia de imortalidade pura, a mortalidade está sempre lá ao lado, ele sabe que é mortal, mas isto dá-lhe, é uma espécie de catalisador para a imortalidade. Eu sei que vou morrer e por isso, aí vai ele, o aí vai ele que não tem que ver com alguém fora de certas esferas artísticas. Um gajo, um homem dito normal, não é o aí vai ele, é aqui estou e aqui vou permanecer e isto angustia-me. Este é o pilar da angústia. É saber que vou permanecer aqui e eu que nem tenho vocação de homem-estátua. É isto que é a definição de artista ou de muitas pessoas que têm uma propensão para a veia artística, seja que área for. Há algo que permanece, é este movimento, é esta ânsia de não vou de grau a degrau, eu agora dou um salto, agora vou optar pelo corrimão que eu não tenho tempo. E não é um tenho tempo adolescente. É o mundo ainda tem muito para me oferecer. E eu só consigo experimentar o mundo se eu der aqui uma volta ao jogo. Eu tenho de ludibriar o sistema. O sistema quer que eu percorra de grau a degrau. O sistema quer que eu percorra o mundo de grau a degrau para vender a solidez do guião. Olha como ele anda de grau a degrau. Eu não quero saber disso. Esse é um espartilho para vocês. Eu vou inventar a minha forma de locomoção. E é isso que é um artista. Inventou uma forma de se mover neste mundo altamente coreografado. Está feito. 5 estrelinhas no Spotify, sigam o Roberto Gamito, o podcast e a pessoa que está por trás do podcast, que calha a ser eu, partilhem com os vossos amigos e até ao próximo apiadeiro.